Só para a gente lembrar daquela estruturinha lá de Apocalipse, que eu apresentei lá na aula presencial, né? Aliás, aqui tem que ser aqui. Ó. Primeiro ciclo, que seria do 1 ao 3, capítulo 1 ao 3. Né? O segundo ciclo seria do capítulo 4 ao 7, então nós estamos nesse aqui, no segundo. Né? Que é o trono de Deus, que se enxugará toda lágrima. Então. Depois, terceiro ciclo seria do capítulo 8 ao capítulo 11. Vem as trombetas e tal. O quarto ciclo seria o capítulo 12 ao 16. Cristo, o dragão, as 7 taças, a queda das nações. E depois o quinto ciclo seria do capítulo 17 ao 19. A meretriz sobre as 7 montanhas e a noiva, cavaleiro do cavalo branco e tal. E o sexto ciclo seria o capítulo 20, o rei reina, julgamento e lago de fogo. E o sétimo ciclo seria o 21 e 22. Então, a estrutura de Apocalipse se dá nesses 7 ciclos que vão ampliando. Aí eu mostrei, só para lembrar vocês aí, né, que esses ciclos eles vão ampliando as informações. Né, e elas são repetidas às vezes em alguns pontos. Então, o primeiro ciclo, o segundo, está vendo que eu pus assim aumentando para vocês entenderem que vai aumentando as informações até completar toda a informação que precisa ter sobre os últimos dias, certo? Então, só para os irmãos lembrarem aquela pergunta que o Leandro fez na última aula e para a gente poder continuar. Os 4 cavaleiros e os seus significados. Aqui a gente vai agora, então, trabalhar aqui nessa primeira parte, aí, o verso 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então nós temos aqui, na verdade, convocação, né? Você pode ver aqui que, primeira coisa, no verso 1, diz que o Cordeiro, Cristo, ele fez o que? Ele abriu 7 selos. Então, a gente viu que no capítulo anterior ele recebe o livro. Ele é o digno de pegar o livro. E agora ele vai abrir o livro. Então, é uma sequência. Então, ele pegou, primeiramente, o livro, no capítulo 4, no capítulo 5, melhor dizendo, né? E agora ele vai abrir esse livro porque ele é digno de abrir o livro. Já foi entoado os cânticos, os remidos, como a gente já viu, aqueles 3 cânticos na última aula. E ele agora vai abrir, e na medida em que ele abre esses selos, e são 7, há uma convocação. E, na verdade, existem aqui 4 convocações feitas por anjo, por seres, aqui que vai ser dito aqui, e depois não é dito quem é que faz as convocações. Nós temos aqui, primeiro, nós temos aqui uma convocação aqui no verso 1, né? Ouvindo os 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Então, o primeiro a convocar aqui é um dos seres viventes. Aí está aquela importância da gente sempre lembrar o que a gente já estudou. O texto fala de que é um dos seres viventes, um dos 4 seres viventes. Quais são esses 4 seres viventes já citados por João? No capítulo 4, verso 7. Leia lá, por favor, todo o texto. 4, 7. Jô, você lê para nós aí? 4, 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Ok. Então veja só.
ali no capítulo 4, verso 7, fala dos 4 seres viventes. Aqui vai dizer que um dos 4, ele não disse se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. Um dos 4 seres viventes é que vai fazer essa convocação. Porém, a gente tem que entender, não há por que não entender que o anjo aqui, o ser vivente aqui que convoca, está na mesma sequência da ordem do verso 7 do capítulo 4. Então, não tem por que pensar diferente. Então, deduzimos a partir disso de que esse primeiro ser que convoca aí é aquele que é semelhante ao leão, lá do capítulo 4, verso 7, porque a ordem lá é essa. Primeiro é o semelhante ao leão. E quando eu expliquei isso para os irmãos, o simbolismo daqueles seres viventes era para mostrar que toda a criação estava adorando a Deus. Lembram disso? E que nesse caso, semelhante ao leão, representava os animais selváticos. E aí, cada um deles lá representa uma parte da criação de Deus adorando o Cordeiro. Lembram disso? Pastor, eu o ser não que estava vai nessa falar, aula. o ser que vai convocar, vem, aqui é esse ser que é o semelhante ao leão, que representa, na parte da criação de Deus, os animais selváticos. Está claro isso para os irmãos? Tá. Pastor, eu não estava na última aula, Ah, nessa aula do capítulo 4, então os 4 seres viventes não são 4 tipificações de Cristo. não, é que normalmente se entende dessa forma, né, que são os 4 evangelhos lá. Aí que é rei, leão, servo, é o cordeiro, homem lá é Lucas, né? E o outro, qual que é o outro ser mesmo? Mateus, acho que é o rei, homem Não, é Lucas. Mateus seria o leão, né? No caso, eu tô falando assim É o leão, dos viventes aqui. Seres voadores, eu não sei como é que eles fazem com esse ser voador aqui lá, com os evangelhos mais. Então, o Fernando, essa interpretação é forçada. Aí é a interpretação que os reformados de maior autoridade denotaram, e um deles é o Kistenbach. A ideia é que representam aí toda a criação. Então, representa os seres selvagens, os seres domésticos, as aves, os homens, adorando. E aí depois os 24 anciãos lá, 12 tribos e 12 apóstolos, a igreja em todos os tempos. Sim. Então é nesse sentido aí, todos adorando ao Cordeiro. Entendi. Certo? Vamos lá. Segunda convocação. Nós podemos ver aí no capítulo 6, né, no verso 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então, o segundo ser vivente, ele diz, vem. E aí nós seguindo aquela sequência dos seres viventes no capítulo 4 lá, seria o novilho. Então, seria os animais domésticos representados aí através desse segundo ser que faz a convocação, utilizando aquele padrão do capítulo 4, verso 7. Depois aí, a terceira convocação, no capítulo 6 ainda, verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então aí nós temos o terceiro ser. Deixa eu fechar aqui para gente. Esses motoqueiros que entrega toda hora, né? Terceiro selo aí é o terceiro ser vivente. E ele vai ser na sequência do verso 7 do capítulo 4. Então, ali é o rosto de homem. Representa a humanidade. Não os eleitos, mas a humanidade. Depois, a quarta convocação é no capítulo 6, verso 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Aí o quarto ser vivente aí representa os animais, as aves, né? E aí, conforme o capítulo 4, verso 7. Então, aí, daí em diante, não se fala mais, não se fala quais são os seres que vão fazer a convocação. Vocês podem ver aí
no capítulo 6, versículo 9, que aí vai abrir o quinto selo, já muda a forma de apresentar. Juliana, lê para nós aí, por favor. 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso. Então, veja, abriu o quinto selo e aí não é dito nada sobre qualquer ser fazendo qualquer convocação. No capítulo 6, verso 12, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, o sol se tornou, aí não há nenhuma convocação. Depois, no capítulo 8, verso 1, vai falar do último selo aí. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio. Então, veja que agora é o cordeiro que abre. Não, sempre foi ele que abriu, né? Mas ele só abre e acontece. Abre e acontece. Abre e acontece. Agora, nos primeiros 4, ele abre e os seres viventes falam, convocam para acontecer aquilo lá. Então, há uma estrutura diferenciada nesse sentido aí. Aqui eu coloco aqui, para vocês verem. Está aparecendo, né, o PDF para vocês, né? Qual a razão para não ter mais citação dos nomes dos que convocam? Né? O primeiro ser vivente representa os animais selváticos e está ligado à pregação do evangelho a todas as nações. Depois eu vou explicar isso. Né? Segundo ser vivente, representa os animais domésticos. Terceiro ser vivente representa os homens como um todo. E o quarto ser vivente representa as aves do céu. Então, a gente vai observar que a semelhança é que esses 4 selos afetam toda a criação. Por que que... Vou tentar explicar melhor. Por que que apenas os 4 primeiros selos representam os seres viventes clamando, fazendo a convocação? Porque as primeiras 4 convocações falam de coisas que vão acontecer em toda a criação, que esses 4 seres viventes representam. Ficou claro agora? Obrigado. Então, irmãos, compreenderam? Se alguém tiver dúvida, o que eu quero mostrar é por que os 4 seres viventes convocam nos 4 primeiros selos, e depois você tem só Cristo abrindo o selo e acontecendo, abrindo o selo e acontecendo. Porque as 4 primeiras coisas que acontecem relacionadas à abertura dos selos está relacionada a coisas que vão alcançar toda a criação, que é representada pelos 4 seres viventes. Então, pregação do evangelho aos povos, guerra à humanidade e à criação, fome afeta a criação e os homens, e o último é a fome e peste usando animais para esse propósito. É o coronavírus aí, né? Vamos ver. Ok? Continuando aqui. Está claro, Juliana? Então, beleza. Então, vamos lá. O que parece, irmãos, é que todos esses 4 eventos são globais. Então, eles alcançam toda a humanidade, toda a criação, e não há nenhuma distinção nesse sentido, porque há momentos que você vai perceber nas pragas, nas coisas que vão acontecer aí, eles atingem uma parte do mundo, não atinge todo o mundo, mas aqui a ideia é de que atinge o que esses 4 cavaleiros vão fazer, vai atingir toda a criação, toda a humanidade. Esse é o sentido aí. Quando a gente olha também para essa questão dos 4 cavaleiros, né? Eu falei aí das convocações, e depois tem os 4 cavaleiros aí, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a gente normalmente usa como falar. Mas isso tem que ser entendido à luz do que está em Zacarias, capítulo 1, verso 8 a 11. Vou pedir aí para fazer a leitura aí, o Fernando, lê para nós, é porque eu estou garganta doendo. Lê para nós, Zacarias aí. Zacarias 1. Eu vou pôr aqui, está na tela aqui. Ah, tá. Dá bom para enxergar? Sim. Tá. Que eu ia ler na minha, então tá bom.
Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então vocês podem observar que há uma citação desses cavaleiros aí, né? Montado em um cavalo vermelho, havia outros cavalos aí baios e brancos. Pastor, Oi. todo mundo tá postando na internet que é bíblico o que tá acontecendo por causa do coronavírus, é verdade? Então, mais para frente eu vou te responder essa pergunta, tá? A gente vai tentar entender e depois a gente vai responder a sua pergunta, beleza? Beleza. Guarda ela aí. Vamos lá, então, primeira coisa, a gente tem que entender que essa profecia que João está falando já era citada por Zacarias. Então, não é, mais uma vez, mostrando que Apocalipse se baseia no Antigo Testamento. Porém, o Antigo Testamento está mostrando uma fase, e Apocalipse está mostrando uma fase de cumprimento daquilo que é mostrado no Antigo Testamento. Agora, observem também que esses cavaleiros, aqui no final, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Eles prestam um relatório a Deus, eles correm toda a terra, aí mais uma vez, reafirmando aquilo que eu disse antes, que os 4 cavaleiros atingem todo o globo. Então aqui Zacarias fala que eles percorreram toda a terra. E agora eles disseram a Deus que a terra repousava tranquila. Então, aqui no período de Zacarias, você não tem uma mensagem de juízo. Você tem uma mensagem ainda de misericórdia de Deus. Você tem... Aí, gente, o pessoal vem falar oi para você aqui, ó. Oi? Aí, pessoal, vem aqui falando oi para você. Oi? Ah, oi? Oi? Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Saudades. Tudo. Beijo para todo mundo. Obrigado. Então, irmãos, a questão é, aqui em Zacarias você tem um propósito desses cavaleiros de patrulhar a terra para o Senhor e não de executar algum tipo de juízo, como é lá em Apocalipse. Aqui em Zacarias eles estão apenas vistoriando, supervisionando a terra. E aí eles dão um relatório para Deus, olha, a terra está repousada, tranquila. Agora, quando nós olhamos aqui para esse texto aqui, em Zacarias ainda, há uma explicação para esta visão. No capítulo 6, verso 1 a 5, diz, outra vez, levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre os 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então os cavalos aqui são idênticos à visão de João, aqui, lá em Apocalipse. O que seriam baios? Hã? O que seriam baios? Aqui, o branco que responde... O baio corresponde ao amarelo. Pastor. Pode ser traduzido como algo pálido. Então, entendi. A ideia de cor é a mesma que está lá em João. Tá, entendi. Agora, eu falo aqui, por exemplo, que não são demônios, são anjos que estão na presença de Deus. Isso entendendo Apocalipse lá. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, quando você vai em Apocalipse, no capítulo 6, esses seres aqui que vão exercer juízo são anjos. Anjos. Mas eles não são demônios que vão fazer isso aqui. Por quê eu sei disso? Porque
no Antigo Testamento, Satanás ele tinha acesso à presença de Deus para fazer acusações, como está em Jó 1:7. Tem de rodear a terra e passear por ela e vir lá o teu servo Jó. Então ele tinha essa liberdade de entrar na presença de Deus. Mas quando Cristo ele entra de forma triunfal, exaltado na presença de Deus, como o capítulo 5 nos mostrou, o diabo não tem mais acesso à presença de Deus. Ele está amarrado, está limitado. O valente foi amarrado. Então, ele não pode mais acusar os crentes perante Deus. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. E o capítulo 6 de Apocalipse está falando de qual momento? É o momento após esta exaltação de Cristo. Então, não pode, nesse momento aí, Satanás está ali diante de Deus e sendo enviado, ou os seus demônios, né, sendo enviados ali para exercer qualquer coisa que Deus ordenasse. O que eu quero demonstrar para vocês é que esses seres que são enviados aqui, embora é para levar morte, em alguns casos aqui, peste, isso é juízo de Deus. Eles não são seres ruins, não são demônios enviados sobre a terra que Deus mandou. São seres que ele ordena para exercer o juízo de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, a gente sempre menciona esse texto aí, lá fala que Deus abençoa e Deus amaldiçoa. Quem é que abençoa? É Deus. Quem é que amaldiçoa? É Deus. Então não existe esse dualismo que as pessoas criaram a partir de uma ideia errada de Apocalipse, pensando que há um dualismo entre o bem e o mal nesse sentido, e que há quase uma igualdade aí e de seres, por isso que as pessoas têm medo de Apocalipse por causa disso aí. Não sei se eu consegui ser claro nessa questão, mostrar isso para vocês. Primeira coisa, os 4 cavaleiros que aparecem em Zacarias são os mesmos que aparecem em Apocalipse, certo? E lá em Zacarias também você pode ver claramente que perguntei ao anjo que falava comigo e tal, não há nenhuma menção de que aqueles cavaleiros fossem malignos ali, não tem nenhuma ideia nesse sentido em Zacarias. Em Zacarias, eles estavam patrulhando a terra para supervisionar e dizer, está tranquila, é o ano aceitável do Senhor, está tranquilo. Agora, aqui em Apocalipse 6 é uma outra fase, eles saem agora com autorização. Veja, eles vão sair com autorização na medida em que cada selo é aberto e eles vão sair. Então, abriu o selo, eles saem. Então, a autorização é dada a eles no momento em que o selo é aberto. Mas eles saem para quê? Para exercer aquilo que foi ordenado a eles a fazer. Então, eles vão executar agora, eles não vão mais supervisionar. Vamos lá. Algumas pessoas elas vão entender que esse cavalo branco aí é o anticristo. Isso é muito falado no meio do RTT, não sei porque eu nunca ouvi, mas tem muito RTT que defende isso aí. O anticristo, Canela de então, fogo. seria esse cavalo branco aí, que saiu para vencer e vai vencer, vencendo para vencer. Trazendo uma aparente paz para a humanidade e tal, mas isso aí, como eu coloco aqui, não tem nenhum fundamento no livro de Apocalipse, nem vale a pena a gente discutir isso aqui, porque realmente não tem qualquer sentido. O capítulo, se eu ver aqui que eu coloquei aqui, João relata a sua visão, o cordeiro vai abrir o selo por selo do livro, como a gente está vendo. Ao abrir o primeiro selo, um dos 4 seres viventes que encerraram o último cântico ao que está sentado. Esse é um detalhe importante que eu não observei. Ó. O capítulo, como é construído a ligação de um capítulo com o outro. Como é que termina o capítulo 4? E os 4 seres viventes responderam amém. Termina falando dos 4 seres viventes. Falando amém, aquele último cântico lá, lembra? Dos 3 cânticos. E aí o capítulo 6 começa com os 4 seres viventes fazendo as convocações. Então, isso é interessante. Essa expressão diz vem é uma forma de chamar a atenção de todos para prestarem a atenção ao que está sendo feito pelo rei. Agora é minha cachorra. Só dar um jeitinho ali. Oi. Gabriel? Gabriel?
Meu filho, Fala. enquanto o pastor estiver expondo a palavra, evita de falar, meu filho, tudo bem? Tá, Quando ele falar assim que pode falar, ele vai avisar, ok? Você me tá. ouviu? Bom, Ouvi. estou feliz com a sua participação, é muito importante, mas presta atenção nas regras. Irmãos, desculpa aí, tinha gente mexendo com cachorro lá fora. Vamos lá. Estava falando sobre o vem, né? Que é uma forma de chamar atenção para que todos possam prestar, olhar bem aquilo que é a convocação que vai ser feita pelo rei. Então, quando cada um desses seres falam vem, ele está chamando atenção para você sobre aquilo que o rei ordenou que vai acontecer. Então, só alguns detalhes que eu coloquei aqui para vocês. Também o texto indica que é o cavaleiro do cavalo branco, e não João, que vai perante o trono lá. Caso contrário, seria descrito que João atravessou o mar de vidro indo em direção ao trono de Deus, que não acontece. Então, quem vai ali é o cavalo branco. Então, vamos lá. Então, o anticristo a gente sabe que não é. O segundo seria o diabo, né? Então, alguns acham que o cavalo branco é o diabo. E o argumento, então, é dado dizendo que seria dada a ele por Deus autoridade para vencer e perseguir a igreja, porque no final do verso 2 diz que ele saiu vencendo e para vencer foi dada a ele uma coroa, né? Então, isso tudo seria a ideia associada nessa ideia de que ele seria o cavalo branco. Mas isso não tem nenhum fundamento, né? Vestimenta branca aí, a ideia do branco, da coroa, que é associada também aos redimidos, não tem nada a ver com Satanás. Então, isso é um argumento bastante fraco, não tem nenhum fundamento. Esse aqui é interessante, né? Alguns entendem que seria Cristo, ali o cavalo branco. Inclusive, Hendricks, que é um dos grandes comentaristas reformados do Novo Testamento. Então, isso aqui você não pode desprezar, não dizer que não é. Tem gente boa que defende, que é Cristo ali. Justamente pelo aquilo que foi falado pelo Gabriel, pelo cavalo branco lá na frente. Que Jesus está no cavalo branco e tal. Então, alguns estudiosos, como Hendricks, ele vai defender que Cristo está sendo esse cavaleiro aí. Mas é estranho, não faz muito sentido, né? Porque não faz sentido. Porque no verso 1 fala de Jesus como cordeiro. E ele abre o selo e se transforma em um cavaleiro. Tem muita lógica, né, dentro da estrutura do texto aqui, isso aí. Né? Compreenderam o raciocínio? Verso 1, Jesus está de que maneira? Ele é o cordeiro. Aí ele está abrindo o selo. Ele está na mesma forma que ele se apresentou no capítulo 4. Aí ele abre o selo e o texto é claro também dizer que é um dos seres viventes. Não tem como dizer que é Jesus, é um dos seres viventes. E um dos seres viventes é um daqueles 4 seres viventes. Então, não sei, assim, não tem, embora respeitamos, né, mas não tem sentido dentro do texto, do contexto próximo, a afirmação de que se trata de Cristo aqui. Primeiro que o próprio texto já nos mostra, ele é o cordeiro e aí ele se transformou em cavalo branco e cavaleiro lá no cavalo branco e saiu. E outra coisa, o texto fala também que é um dos seres viventes, não é Cristo. E os seres viventes foram mencionados no capítulo 4. Então não tem sentido. Então não pode ser o anticristo, não pode ser o diabo e não pode ser Cristo nesse caso aqui. Então sobrou aquilo que o Leandro já havia dito, que é o evangelho. Só pode ser o evangelho aqui representado. Então esta é uma das vamos dizer, a posição mais aceita entre os reformados, que se trata do evangelho aqui representado pelo cavaleiro aí do cavalo branco. Por quê? Porque ele sai para vencer, ele diz o texto, vencendo e para vencer. Aí um texto fundamental para você entender isso é esse aqui, Mateus 28, verso 28, ali foi um erro de digitação, 18 novo, né? O texto fala que Jesus... o texto fala que... 28, 18, né? O 28 está errado, né? Isso. O texto fala... Vou até colocar aqui para depois eu corrigir. O texto fala que Jesus declarou dizendo que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra,
e que estaria com a igreja até a consumação dos séculos. E ele dá a ordem à igreja de fazer discípulos, de pregar a todas as nações. Ou seja, ele tem agora a autoridade por ter vencido a morte, ressuscitado, ser exaltado. A autoridade foi dada pelo Pai a ele, como sendo o segundo Adão, nosso representante, nosso mediador, e ele, como cabeça da igreja, dá a ela a autoridade de anunciar o evangelho, de tal maneira que ela vai cumprir a grande comissão, ou seja, ela vai vencer. Não tem jeito, ela vai vencer. E sendo assim, então, a pregação do evangelho é, na verdade, o próprio Cristo sendo pregado. Então, a identificação do evangelho com Cristo é a mesma coisa. Pregar o evangelho é pregar Cristo. Então, quando esse cavaleiro branco, de roupas brancas aí, com um cavalo branco sai, ele está, na verdade, saindo, representando aí o anúncio do evangelho a todas as nações, até porque, para que Cristo possa voltar, é preciso que todos os eleitos sejam alcançados pelo evangelho. Então, é uma ordem de pregar e alcançar o mundo todo. Não é salvar a humanidade, é alcançar as nações do mundo todo. E todos os povos. Lembra que a gente viu no capítulo 4, no versículo 11, que João viu lá uma multidão incontável, e de todos os povos, línguas e nações, lá e tal. Então, essa visão dos redimidos aí, na verdade, para ela ocorrer, é preciso que esse cavaleiro aí, do cavalo branco, saia para vencer. E fazendo isso, ele está simbolizado aí nessa figura. Então, é uma figura simbólica. João viu, de fato, o cavaleiro, viu o cavalo branco. João está vendo tudo isso. Mas isso tem um simbolismo. Ele está vendo que a ordem sendo dada no céu para acontecer na história. E na história, como que isso acontece? Através da pregação do evangelho. É isso que nós podemos deduzir a partir disso. Algumas outras coisas que podem fortalecer esse entendimento primeiro, a cor branca, né? A cor branca é usada em Apocalipse, sempre é usada tanto para os crentes, como também para Cristo, é usada a cor branca, tem a ver com santidade, tem a ver com pureza. Aí no capítulo 6, aí, próximo de nós, aí, ó, no 5º selo, no versículo 11, nos fala isso aí. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Foi dada a quem? Aos mártires, aos crentes. Então, a vestidura branca, ela está ligada em todo o livro nessas questões relacionadas à santidade, à pureza, à pessoa de Cristo. E é isso que o evangelho é. O evangelho é puro, o evangelho é santo, o evangelho é verdadeiro. E ele, então, ele saiu para vencer. E é por isso que Satanás está amarrado, limitado, para que a igreja possa pregar às nações e não ter impedimentos como Israel teve no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel era impedido não só pela sua desobediência, né, mas sofria a pressão das nações inimigas ali, movidas por Satanás, para tentar sufocar a semente santa. Mas agora, no Novo Testamento, com a vitória de Cristo, Satanás é limitado nas suas ações. Ele é igual o Lula quando estava lá em Curitiba, né? Estava preso, mas ainda agia. Então, ou igual o Marcola fazia. Então, a ideia, ele não deixou de agir, mas ele está limitado. Ele está impedido de agir livremente como ele agia antes, para que a igreja possa cumprir a grande comissão, porque o cavalo... Então, nós podemos dizer, irmãos, que esta parte do cavalo branco já está acontecendo. Esse já está em curso há 2000 anos. Está claro? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, irmãos. Aqui está, vamos lá, o cavalo vermelho agora. Esse é o cavalo que o Fernando gosta. Pastor. Oi. Antes de entrar no cavalo que o senhor falou que eu gosto,
aqui no verso 2 do capítulo 6, falando sobre esse cavaleiro ainda, Aham. fala que ele tem um arco na mão. Esse arco é arco de flecha, que está querendo dizer o alcance do anúncio do evangelho, ou é o arco que ele quer dizer assim, o arco-íris que quer dizer que representa a aliança, o evangelho? Você sabe me dizer? Sim, então, eu não me recordo agora desse detalhe, mas eu acho que esse primeiro argumento seu aí, do... Deixa eu dar Da uma olhada flecha aqui, que que quer esse dizer o marca alcance do pronto, evangelho? assim. 4, 6, 2. É boa pergunta. Alguém mais que quer tirar dúvida sobre esse texto enquanto eu procuro aqui? Eu não estou vendo aqui de imediato, mas aí na próxima, se você tiver, Fernando, você vai ouvir a resposta. Igual o Leandro perguntou da Se não outra vez, eu tiver, trouxe nada que hoje. eu pego no YouTube, dá nada não. Mas a dúvida é boa. Eu acredito aí que é a primeira teoria sua aí, O de o alcance do alcance do evangelho? evangelho. Tá, Parece fazer mais sentido aí. Mas todavia, eu vou depois olhar. Tá bom? tá. Vamos Obrigado. lá, cavalo vermelho. O cavalo que eu gosto agora. Que, É o não, que cavalo eu que você gosto não, o gosta. senhor disse que eu gosto. Né? Que você é petista, então vamos lá. Cavalo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então aí já explicamos isso. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então vamos lá. Nós temos que entender, primeiramente, o contexto em que João escreve esse livro, lembrando sempre que a primeira mensagem é para as 7 igrejas da Ásia. Aquelas igrejas estavam passando por algumas perseguições, mas ainda não era uma perseguição como ocorreu depois pelo Estado romano mesmo, de uma forma muito, muito mais dura. Mas isso logo ia acontecer. Mas havia, no período de João, a ideia da Pax Romana, que era a ideia de que o Império Romano ele trazia essa segurança e essa paz, e as suas fronteiras que depois os bárbaros invadiram, houve toda aquela a diminuição do Império, mas foi bem depois dos apóstolos. Mas até então ali o Império estava realmente expandido e trazia bastante segurança aos seus cidadãos e uma aparente paz, no sentido que não havia guerra, não havia conflitos dentro do Império Romano. Havia ataques de inimigos, como já disse, de tribos bárbaras que tentavam constantemente dominar algumas fronteiras do Império Romano, mas naquele momento lá não oferecia nada de dificuldade. Então o Império Romano ele viveu em plena paz e poder até o imperador Trajano, aí, 98 a 117. João, ele deve ter morrido aí, viveu até o ano 90, mais ou menos. Então, aproximadamente 8 anos depois da morte de João, que é o último apóstolo a morrer, é que a paz romana começa a acabar. Então, esse cumprimento histórico começa aí, porque começa a partir desse momento o Império Romano viver em guerras constantes. E também houve, no ano 70 também teve o conflito lá o general Tito que cercou a Jerusalém lá e teve todo aquele massacre lá. Mas que lá foi muito localizado. Então tinha alguns conflitos assim localizados, mas logo o Império já resolveu o problema. Agora, a partir do imperador Trajano, essa Pax Romana ela já começa a perder a sua força e vai cada vez mais piorando, ao ponto que chega aqui no Império no ano de 284, 305, que é, então, ou seja, bem depois de João, já começa o Império a ser dividido em 4 partes. Depois, só em 323, o imperador Constantino vai unificar aí o Império através do cristianismo, através de um movimento político, aí, mas, na verdade, ele usa a religião cristã para poder unificar. Então,
há uma perseguição muito grande contra o cristianismo, até o imperador Constantino aí, e depois ele entende que não havia como impedir o crescimento da igreja, ele não converteu porcaria nenhuma, né? Mas ele foi usado por Deus aí para poder dar paz à igreja. Mas o que eu quero destacar não é nem a questão da paz ou não para a igreja nesse ponto. O que eu quero destacar é que a Pax Romana, que ela durou até o ano 98, e João morreu em 90, quando João fala desta guerra e destas mortes que esse cavaleiro vermelho iria levar, isso não era algo que as pessoas pudessem acreditar que realmente isso fosse acontecer. O Império Romano. Era o Império Romano. Era idolatrado. Então, as pessoas não imaginavam isso que iria de fato acontecer. É a mesma coisa, assim, não a mesma coisa, né? Imagine aí, você há alguns anos atrás, aí, 5 anos atrás, você imaginaria que um vírus iria trazer problemas globais e trazer uma crise econômica, trazer problemas econômicos nos Estados Unidos e ameaçar a sua soberania? Não, pode ameaçar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas pode sofrer ameaça pela economia da China. Já está sofrendo, né? Então, imagine que aconteça coisas piores. Agora, a gente pode imaginar que pode acontecer coisas piores e mudar o cenário global. Mas a gente não, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não imaginava uma possibilidade dessa. Isso aí não fazia muito sentido para nós. Você imagine aqui um império que é global e que mostrava toda a sua glória e poder militar e tal, e aí, de repente, há uma mensagem para as igrejas da Ásia, por parte de Cristo, através de João, dizendo que vai ter todas essas coisas aí, a paz vai ser tirada da terra. E os homens vão se matar. E agora vai ter guerras, e vai ter conflitos, e vai ter espada. Então, isso era algo inaceitável, assim, vamos dizer, difícil de acreditar. É isso que eu quero dizer, naquele momento ali. Mas, a partir do ano 98, isso começa a ser aplicado, começa a ser... E aí, se você pegar a história da humanidade a partir daquele momento lá de Trajano até os nossos dias, cada vez mais guerras e conflitos de guerras têm acontecido. Quanto mais e mais mortes, mais e mais violência, mais e mais a espada, mais e mais falta de paz. Então, cada ano que passa, a gente vê mais e mais violência, vê mais e mais esses conflitos todos acontecendo. O que eu quero demonstrar aqui é que, após João, as guerras começam a ocorrer com maior frequência em todas as partes do mundo e a paz romana é desfeita completamente. Até o próprio império não existe mais no ano 476. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que algumas coisas aqui que são ditas já de imediato, como no caso da pregação do evangelho, o cavalo vermelho, já começam a ser executadas ali a partir ou do momento ali já de João mesmo, no caso do evangelho, né, que Jesus já deu essa autoridade, já estava sendo pregado já, mesmo antes dessa visão, e no caso aqui da falta de paz. Então, lembrando sempre que esse tirar a paz aqui, primeira coisa, tem que ser aplicada à realidade das igrejas da Ásia. Elas tinham que entender que iria se cumprir dentro do cenário do Império Romano. Mas a gente sabe que a aplicação é maior. Ela aponta para todos os tempos posteriores até Cristo voltar. O erro que as pessoas cometem a interpretar Apocalipse, a maioria, é ver um acontecimento e querer usar o acontecimento para interpretar Apocalipse. Esse é um grande erro. Vamos pegar agora, aí a pergunta que o Gabriel fez lá no começo, né? Pegar o coronavírus. Aí vamos pegar o coronavírus, o que as pessoas geralmente falam? Tá vendo? Tá cumprindo aí, não sei o quê e tal, é o fim do mundo, papapá, tal. Mas já tivemos lá a gripe espanhola, né? Tivemos que mais? Teve outras pestes aí, né? Bubônica, sei lá, um monte de coisa que já aconteceu, já matou milhares. Aí
talvez muito mais alcance, talvez até maior, não sei, do que tem sido o coronavírus, e virão outros assim. Eu posso dizer o que, na minha opinião, é que ele faz parte de um pacote. O coronavírus faz parte de um pacote. Ele não é o pacote. Entendeu? Ele faz parte dessas coisas que vão acontecer e já vem acontecendo há muito tempo, desde que o Senhor mostrou que iria acontecer. Como, por exemplo, você pegar a falta de tirar a paz aqui, aí a espada tem a ver com guerra mesmo, né? Tem com falta de paz. Você pegar essa questão da falta de paz, de tirar a paz aqui, e você vê que o conflito que houve lá não era o único no período que começa a tirar a paz do Império Romano, mas faz parte do pacote. É como se você pegasse o arquivo zipado e ele vai se descompactando ao longo da história. Então, todos os conflitos de guerra que ocorreram na história, incluindo a Primeira e Segunda Guerra Mundial e todas as demais pequenas ou globais guerras, ou que ainda vão acontecer, elas todas estão dentro desse pacote maior de conflitos e tirar a paz. O problema é que as pessoas elas ficam tão impressionadas com os acontecimentos dos seus dias que elas começam a querer achar explicação imediata e achar que aquele acontecimento em si é o fim do mundo. Por exemplo, quando a gente viu lá as Torres Gêmeas caindo, né? Poxa, aquilo lá foi... Quantas pessoas quiseram interpretar aquilo de forma escatológica, né? Aquele negócio, acharam até texto na Bíblia que falava daquelas torres lá, não sei aonde, lá no Antigo Testamento. É um monte de besteira. Quando saiu o código de... como é que chama? Código de barra. Saiu. Aí tinha lá, em alguns lá, 3 pauzinhos lá, assim, acima dos demais, e não aparecia o número 6. O que eles falavam? É 666, né? Tal. É o chip, e assim por diante. Então, as pessoas começam a usar a história ou o momento que elas estão vivendo para interpretar Apocalipse, não o contrário. O contrário que é a verdadeira, você usar Apocalipse para interpretar o momento. Então, quando você faz a interpretação correta, que é usar a Escritura para interpretar a história e não o contrário, você fica mais tranquilo. Porque você sabe que faz parte de um pacote maior. Você não pode dizer com responsabilidade, dizer, não, isso aqui é a última praga, isso aqui é a última guerra. Não sei. Eu só sei que a Bíblia já nos fala que tem um pacote aí. Quando ele vai acabar, não sei, já tem 2000 anos já. Quando ele vai acabar, a gente não sabe. O fato é que as coisas vão piorar. Isso é verdade. Elas vão piorar cada vez mais. Agora, isso é para desespero? Não. Por quê? Por que não? Porque a Bíblia me fala, o Senhor Jesus me fala, que quando as coisas estiverem cada vez piores, eu devo me alegrar e levantar a cabeça, porque o dia da nossa redenção se aproxima. Então, isso quanto mais intensa é a noite, como o Rony pregou em Romanos 13, domingo, né, de manhã, deu aula, quanto mais intensa é a noite, mais claro o dia está próximo de chegar. Veja que sempre essa ideia de que vai piorar até quase que insuportavelmente, e aí Cristo vem. Nós não chegamos ainda a esse sentido de insuportabilidade global. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas ainda pode ficar pior, né, Leandro? Sempre pode ficar pior. Então, e sempre vai ficar pior. Não adianta, né? Essa é uma realidade bíblica. Não adianta a gente querer inventar coisas. E que eu ia falar outra coisa para vocês. Eu estava mostrando assim, os acontecimentos, falando sobre isso, né? Os acontecimentos históricos, eles normalmente mudam interpretações teológicas. Porque, justamente por esta razão, principalmente os dispensacionalistas. Usam, por exemplo, quando Donald Trump começou a ter uma proximidade maior ali com Israel,
que as pessoas começaram a falar? Tá vendo? Olha, eles vão reconstruir o templo. Ou Donald Trump é o anticristo que vai ficar amigo de Israel e depois vai trair. Sempre usando essa... Aí usa a China, vai falar que a China é o cavalo vermelho, porque lá é vermelho o negócio. Então, essas interpretações, elas não cabem, porque não tem esse sentido você identificar uma nação, identificar ali um líder nesse sentido, a não ser o anticristo que vai aparecer, mas não há esse sentido aí, você é compreender que existe um pacote de acontecimentos e que ele vai sendo dado por Deus na medida dos tempos. E a gente já passou aí um pouco desse pacote. O Senhor Jesus, ele falou no seu sermão escatológico, em Mateus 24, versos 6 a 8, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Já tivemos 2 vezes isso, né? As 2 guerras mundiais, falar assim de um modo mais global. Podemos ter a 3ª Guerra Mundial, não sei, a gente não sabe. Mas eu lembro que eu era muito criança ainda, mas eu lembro bem, o Leandro já era adulto, quando George Bush, pai, atacou, não era o Iraque, né? Era o Kuwait, atacou o Kuwait lá, e eu vi aquelas bombas lá indo, né, mostrou na televisão, começou os ataques. Você lembra, né, disso aí, né? Foi o Iraque. Hã? O Iraque. Não, que foi Iraque, Iraque. Não, o Iraque tinha entrado no Kuwait. Sim, ataque o Iraque, mas atacou o Kuwait, não foi? Não, o Iraque entrou no Kuwait, daí os Estados Unidos foi defender o Kuwait. Ele sabe melhor porque já era velho, na época eu era criança, não lembro bem. Eu vi no YouTube, rapaz. Tá bom. Uhum. Mas assim, a guerra foi no Kuwait, na verdade. A guerra foi no Kuwait, né, contra o Iraque, Saddam Hussein. Eu lembro quando o George Bush autorizou e começou a atacar, aquela imagem na televisão da bomba indo para lá, as bombas indo, aquilo me deixou assustado. Você vai ter a 3ª Guerra Mundial, não tinha noção ainda das implicações, né, daquilo lá em termos globais. Mas assusta a gente, né? Isso nos deixa assim perplexo na possibilidade de uma guerra, de um conflito maior. Mas, irmãos, nós temos guerras aí constantemente. Nação contra nação, reino contra reino, localizados aí, a gente nem sabe. Tem acontecido constantemente e elas vão cada vez mais piorar. Então, uma coisa importante que eu quero destacar também em termos de aplicação. Vai parecer contraditório o que eu vou dizer, né? Mas não é, você vai entender. Aquilo que vai acontecer em termos de cumprimento escatológico, desse pacote maior, não adianta a gente lutar contra, vai acontecer. Vai acontecer. Não tem o que fazer. É sobreviver no melhor possível e ter fé na escatologia bíblica, confiar que o Senhor reina, governa e tudo está sendo feito conforme a sua soberania. Isso é um ponto pacífico. Se, por exemplo, se o comunismo vai dominar o mundo, se estiver no decreto de Deus, vai acontecer, não adianta. Né? Se tiver que ser o comunista, não estou usando o momento para interpretar Apocalipse, estou só dando hipóteses. Se o comunismo e o islamismo vão se unir e atacar a igreja, não sei. Isso, se estiver dentro do decreto de Deus, vai acontecer e acabou. Mas então, pastor, por que você fica combatendo o comunismo? Aí eu estou falando que posso parecer incoerente. Eu combato o comunismo não é porque eu tento evitar o inevitável, se tiver que acontecer, mas porque a Bíblia me ordena combater o mal. Então, em obediência a Deus. Não é para produzir resultado. Quem produz é Ele. Compreendeu a diferença? Não é na angústia de querer mudar as coisas.
Porque aí seria confiar na minha própria estrutura, confiar em outros homens, e aí vem as decepções que nós tivemos aí com o Sérgio Moro, e pode ter com o Bolsonaro e qualquer outro que vier. A questão é você começar a confiar em líderes, confiar em governos, em confiar em instituições para mudar a história, você está demonstrando com isso que não confia nos decretos soberanos de Deus. Agora, se você procura influenciar o seu tempo com o evangelho, porque você não sabe se Deus vai dar um alívio no seu tempo, como ele fez no passado. Você não sabe se ele vai dar um avivamento para a igreja. Você não sabe se ele vai... Deus fez isso tantas vezes quando a igreja estava em situação... Uma reforma protestante. Quem imaginaria que iria acontecer uma... Imagina você lá na Idade Média, iria imaginar que ia acontecer a reforma protestante? O mundo estava em trevas. Então, quantas e quantas vezes Deus deu alívio à sua igreja? A gente não sabe se na nossa geração ou na próxima geração ele vai nos dar um alívio. A gente não sabe quando Cristo vai voltar. A gente não sabe em que extensão é esse pacote todo aí, de guerras e conflitos e tal. A gente não sabe em que lugar nós estamos nessa linha do tempo aí de acontecimentos. Mas a gente sabe o quê? Que é uma ordem de Deus de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a todas as nações. E pregar o evangelho não é só falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e crer em Jesus. Pregar o evangelho é como Paulo diz em Romanos 1. É você mostrar à pessoa que o evangelho se aplica à totalidade da vida. E que ela deve interpretar, inclusive, a política com o evangelho. Deve interpretar a ciência com o evangelho. Deve interpretar a filosofia com o evangelho, interpretar todas as áreas de conhecimento e a própria realidade com o evangelho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é contraditório fazer isso e crer que vai acontecer tudo aquilo que Deus determinou. Porque ou as pessoas elas caem no extremo de querer, de não fazer nada, vou fazer nada, porque eu já ouvi isso até na nossa igreja, tá? De gente que acha que sabe escatologia. Não adianta fazer nada, pastor, vai acontecer tudo mesmo. Então elas, não, Deus decretou, vai acontecer, vai ficar ruim, para que eu vou me preocupar com isso? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é para mudar o que Deus decretou, isso não vai acontecer. Mas porque ele me ordenou ser sal e luz do mundo, não mandou isso? Tem que ser sal e luz do mundo. Então é a obediência a Deus, não é para querer mudar o que Deus determinou, é diferente. Agora, o outro extremo é o quê? É de viver como se Deus não tivesse decretado os acontecimentos. E a pessoa querer mudar, pegar a caneta na mão de Deus, né, como teologia coach, e mudar aquilo que Deus determinou. Então, aí é a força do homem. Então, nós temos que fazer um movimento, temos que colocar um líder evangélico, nós temos que fazer um parlamento evangélico, nós temos que fazer isso, aquilo, outro, para que mude a nação. Não, aí já é heresia. O equilíbrio é bíblico, não os extremos. Está claro, irmãos? Isso aí é a aplicação? É por isso que João fala no começo desse livro que ele foi dado para nos trazer alegria. Bem-aventurado aquele que guarda e medita nele, nas suas profecias. Ele foi dado para nos alegrar. Não nos foi dado para trazer medo, trazer angústia, desespero, né? Mas trazer paz, trazer alegria e trazer conforto e segurança, mesmo em meio à falta de paz, em meio às guerras que podem acontecer. Então, entenda o seguinte, para terminar minha fala, não importa quantas guerras ainda virão e se nós vamos presenciá-las. Mesmo que elas venham, e vão nos trazer muito sofrimento, é lógico que sim, mas mesmo passando por esses sofrimentos, a gente saberá, nós saberemos com certeza que Deus está no controle, que tudo está conforme a sua soberana, boa e perfeita vontade. E o máximo que pode acontecer com a gente é morrer. Parece uma besteira, né, falar isso, né? Eu acho que tem crente que escandaliza com isso. Mas não estou falando da boca para fora. O que de pior pode acontecer com a gente, por exemplo, um coronavírus? Morte. É lógico que, assim, se a gente morrer, ainda é lucro, né? É ruim se morrer alguém
próximo de nós, aí é pior. A gente fica, né? E a saudade e tal, como lá o presbítero Licurgo, lá de Guarulhos, que morreu, né? Com o coronavírus. Então, a família fica arrasada, é lógico, eu estou negando isso. Mas eu estou dizendo assim, para nós, individualmente, que tem crente aí com pânico, né, desse negócio. Não é medo de perder outro da família, nada, ele morrer. A morte, para nós, não pode nos assustar. Agora, por que você tem que cuidar da sua saúde, da sua proteção? Porque você tem que obedecer a Deus. Cuidar do seu corpo, você tem que obedecer às leis do Estado, desde que eles não sejam contra a palavra de Deus. Então, veja, sempre não por causa de você ou dos outros, é por causa de Deus, as suas ações. É porque Ele manda fazer assim. Então, eu faço. Agora, mesmo fazendo tudo isso, eu posso pegar. Como o caso aí do Marcelo, não sei se deu certo, se foi corona mesmo, né? Mas tinha suspeita até semana passada. Pode o crente pegar? Qual o problema? Estamos sujeitos a essas questões todas. Então, essas coisas aqui dos cavalos atinge crente e não crente. Guerra atinge crente? Atinge. E atinge não crente? Atinge. Pestes atinge crente? Atinge. Atinge não crente. Então, é global. É sobre toda a humanidade e toda a criação. Isso é parte do processo destrutivo de tudo aquilo que vai ser reconstruído. Dúvidas? Pastor, sim. Então, só para eu fechar na minha mente e ver se eu entendi direito isso. O cavalo branco, Jesus, ele subiu aos céus. A hora que ele chegou lá no céu, o primeiro selo foi aberto, o cavalo branco saiu com relação ao evangelho, a começar pelos apóstolos, certo? Uhum. Aí, o segundo selo, digamos assim, meio que cronologicamente falando, aí o segundo selo, que é o cavalo vermelho, foi no período após a Pax Romana. Uhum. Digamos que por volta lá do ano 70, que teve a revolta. Lá. Os 70, eu diria que é mais uma questão local, né, pontual. Ali não atinge a Pax Romana. Ali é só na Judéia, ali, e logo o general Tito já acaba com tudo ali. Ali é mais um juízo, ali você pode entender mais como um cumprimento parcial daquilo que Jesus falou que ia acontecer, do templo ser destruído, não ficar pedra sobre pedra. Aí sim, lá que o general Tito cumpriu. Porque quando o templo, quando ele cercou Jerusalém, e um soldado lançou uma flecha incendiária lá e passou pela janela do templo e pegou fogo no templo. E aí derreteu o ouro que entrou entre as pedras. E aí aí os judeus ficaram desesperados e os romanos conseguiram entrar em Jerusalém. E aí eles destruíram o templo e como eles viram que o ouro foi para entre as pedras, ele mandou tirar todas as pedras e raspar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra, como Jesus falou. Por isso que aquele muro das lamentações lá em Jerusalém não é parede do templo, não sobrou nada do templo. Ele é muro externo do templo que sobrou, é só um muro. Mas o templo ficou exatamente como Cristo disse, não ficaria pedra sobre pedra. Então isso foi no ano 70. Agora, com relação às guerras que atingiram a Pax Romana, isso vai começar no ano 98 para frente. Entendeu? Agora, uma coisa interessante, só que você perguntou, me fez lembrar, que essa questão de Jesus, ele só abre o selo, né, quando ele está exaltado e ele é digno de pegar o livro e tal, já vimos tudo isso. E aí começa, então, essa pregação do evangelho aí, através desse cavalo branco simbolizando o evangelho. A gente pegar nesse sentido assim, quando Jesus é exaltado, o que ele falou para os discípulos lá em Atos? Para eles ficarem em Jerusalém. Até que do alto sejam revestidos de poder. Então, eles receberiam o poder do Espírito Santo. Sim. Para testemunhar. Testemunhar o quê? É pregar o evangelho. Começando em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, estou fazendo uma ligação aqui dos eventos e com os textos. Sim. Então, podemos dizer que
A unção que foi sobre a igreja ali, representada pelos discípulos ali e todos os crentes que lá estavam, no Pentecoste, como um evento, ele ocorre após a abertura do primeiro selo. Sim. Porque aí a igreja, porque aí o Espírito Santo é enviado sobre a igreja para ungir a igreja. Não ungir indivíduos de forma individual, mas a igreja como corpo, para que a igreja como corpo possa cumprir e ter a autoridade de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, para pregar com autoridade e poder o evangelho às nações. E então ela sai para vencer, vencendo. Não tem como ela ser impedida. Por isso que as perseguições que ocorreram, tanto no período dos apóstolos como depois, e ocorrem até hoje, nunca puderam impedir a igreja de prosseguir. Pode matar, pode fazer o que for, ela faz crescer mais, ela faz crescer mais. E aí vai pregando, e a palavra não pode ser presa, ela não pode ser impedida de ser anunciada. Eles podem matar os pregadores, mas não podem matar a palavra, porque ela saiu vencendo e para vencer. Então, sim, veja como que faz, não faz sentido tudo isso? A questão dessas questões espirituais ocorrendo na história e mostrando aí. Eu lembro que o Stuart Eliot pregando uma vez na Fiel, primeira vez que ele pregou lá, grande pregador, e ele mora lá na Inglaterra, e ele falando que quando você está lá naquele palácio lá da rainha lá em Londres, e aí as pessoas estão lá, aquela multidão de gente olhando, né, o palácio, de repente você vê assim a multidão abrindo assim. Por quê? Aí passa um carro preto, uma veinha fazendo assim, com a mãozinha dela, né? Então, quando a rainha vem, tem que se abrir para ela passar, pela autoridade dela como rainha da Inglaterra. E aí ele usou isso para falar que quando o evangelho é pregado, se abre para ele passar. Não tem como impedir, ele tem autoridade para ser pregado.